pessoal, tudo bom com vocês? A gente está chegando no final aí desse ciclo, dessa primeira parte, né, de lógica de programação. Essa vai ser a nossa aula prática número 3. Nós já fizemos a prática 1, prática 2 e agora eu vou deixar com vocês a prática 3. Vai ser naquele mesmo esquema das outras passadas. Eu vou responder as 4 primeiras questões e vai ficar de bônus, de brinde, para vocês responderem a 5, a 6 e a 7 e entregar lá na plataforma do Google Sala de Aula, tá bom? Então, com a explicação, anotem as dúvidas, vejam a explicação que eu vou fazer dessas 4 questões e tentem fazer as demais. Então, vamos lá. A primeira questão, pessoal, eu coloquei para a gente analisar melhor e entender as 4 operações da matemática, né? E aqueles respectivos operadores, tá? Uma barra para divisão, 2 barras para uma divisão inteira, o sinal de porcentagem para ter uma divisão e o resultado via o resto, certo? E o que representa os 2 asteriscos. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Python e, de preferência, eu vou utilizar justamente essa parte que é interpretada. É de bom tom que você já entenda qual é a diferença do modo interpretado para o modo compilado. Tanto faz aqui quem usa o computador ou notebook ou quem está usando lá pelo celular. Também pelo celular você encontra o modo interpretado, que é o console, e o modo compilado, que é o editor. Ambos vão fazer a mesma coisa, os códigos vão ser o mesmo, a única diferença é na hora da execução. O interpretado executa imediatamente e o compilado executa só depois que você digita todo o código, tá? Então, vamos lá. Essa primeira questão eu vou usar pelo modo interpretado, porque justamente vai nos dar a resposta de imediato. Então, a letra A da primeira só pede para a gente colocar isso aí, ó, 78 dividido por 2. Então, vou colocar 78 dividido por 2, a barra é simples, é uma única barra. E o que ele nos dá? 39, tá? Então, nos dá um resultado aí inteiro. Ok, letra A já foi, é só isso que ele quer. 78 dividido por 5, então vamos lá. 78 dividido por 5 dá 15,6. Observe, pessoal, que aqui representa uma divisão normal, né? Aqui, 78 dividido por 2 dá uma divisão inteira, deu 39. Se você pegar 39 e multiplicar por 2, você vai encontrar justamente 78. Só que o mesmo 78, quando eu divido por 5, já não dá uma divisão inteira. Observe que dá uma divisão aqui com o resultado de um número quebrado, né? 15,6, tá? Observe que eu tenho uma parte inteira, que é o 15, e a parte que decimal, a parte quebrada, que é o 0,6, tá? Vamos lá, letra C, 93, agora tem 2 barras. O que essas 2 barras significam? 93, 2 barras, dividido por 7, né? Essas 2 barras significam o quê? Vou fazer uma divisão, só que ele vai dar a parte inteira dessa divisão, que é 13. Mas por que foi 13, professora? Se você fizer só 93 dividido por 7, que é uma divisão normal, você vai ver ó, que tem 13 ponto e uma parte quebrada, uma dízima no caso aí, né? Uma parte decimal. Veja a diferença de 2 barras para 1 barra. As 2 barras, ele só deu o quê? A parte inteira, ó. Foi o 13, certo? Então, as 2 barras só pega a parte inteira da divisão. Não quer saber essa parte aí quebrada. Já 1 barra só faz a divisão por completo. A letra D é o 93, o símbolo de porcentagem e 7. O símbolo de porcentagem, pessoal, também é uma divisão, só que não vai dar a divisão normal, ele vai dar como resposta o resto dessa divisão. Então, 93 dividido por 7 vai sobrar 2, vão restar 2, tá? E a última, a letra E, 2 elevado a 3, né? Em caso aqui, os 2 asteriscos significa uma potência, um exponencial. Então, 2 elevado a 3, né? 2 ao cubo, que vai dar o resultado 8. Então, se você quer levar um número
pode ser de qualquer base elevado a qualquer coisa, você utiliza os 2 asteriscos. Por exemplo, se eu quero elevar 4 elevado a 5. Então, é isso que eu faço utilizando os 2 asteriscos e daí 1024, tá? Essa foi a primeira questão, só para você entender a diferença aí desses operadores, dos símbolos aí das operações matemáticas. A segunda questão já é, de fato, a programação. Então, vamos lá. O que é a segunda questão? Faça um algoritmo que calcule e mostre a área de uma circunferência. Então, pessoal, mais uma vez, mais uma operação aí da matemática, mais um cálculo de figuras geométricas. Circunferência, você sabe que é o círculo, né? Então, ele quer saber a área aí desse círculo. E ele nos dá a fórmula. A fórmula é o seguinte, o A representa a área. Para eu calcular essa área, eu preciso do π, que a gente sabe que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Pessoal, ele não quer que você pergunte qual é a área. Ele quer que você calcule e mostre a área. Bom, mas o que eu preciso para calcular dessa área? Eu preciso do π e eu preciso do r, não é? Só que o π eu já conheço, é 3,14. O que eu não conheço? É justamente esse r. Aí é justamente que eu vou o quê? Fazer um pedido para o usuário. Como é que eu faço o pedido? Utilizando o input. Alguns alunos me perguntam, professora, toda vez que eu faço um pedido eu tenho que usar o input? Sim. O input é uma função de entrada. É com o input que você vai pedir um nome, uma altura, um peso, um valor, tá? Tudo com input você faz utilizando para pedir uma informação, seja ela qual for. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para fazer essa questão? Agora, eu vou utilizar o modo compilado. Modo compilado, eu venho aqui em File, New File. Então, eu preciso do quê? Eu preciso do raio. Então, vamos lá. R, vou utilizar essa variável R. O raio, pessoal, com certeza é um número, né? É uma medida. Então, como eu não sei se a pessoa vai digitar algo que vai ser inteiro ou quebrado, para que eu possa ficar tranquila e de boa, eu vou usar o float, que ele vai ser responsável por pegar qualquer tipo de número, tá? Então, float, aí eu coloco o input e vou colocar agora, entre aspas, duplas a minha frase, aquilo que eu quero perguntar. Não importa, você pode ter a sua forma de perguntar, o outro colega uma outra forma, eu posso ter uma outra forma. Isso que está entre aspas é pessoal, tá? Contanto que você passe de fato aquilo que você quer perguntar, que seja entendido, né? Então, eu vou colocar assim, ó, digite o valor do raio e fecho os 2 parênteses. Por quê? Porque lá no início, pessoal, eu coloquei 2 parênteses, então tenho que fechar. Essa é a ordem. Dou Enter e continuo. Bom, eu olhando aqui para a fórmula, o π eu já sei quanto é, o r eu acabei de capturar, né, através do input. O que está faltando? Mais nada, está faltando só eu calcular essa informação, utilizando aquilo que eu já sei, para dar justamente aquilo que a questão pede, que é a área dessa circunferência. Então, eu vou aplicar diretamente o A vai ser igual a 3,14 vezes o R, que é o raio que eu acabei de pegar. Só que aí tem uma questão lá, né? Que o R é ao quadrado. A gente acabou de ver, para que eu possa levar alguma coisa, eu utilizo os 2 asteriscos. Então, 2 asteriscos. Como é elevado ao quadrado, eu vou colocar 2. Então, pessoal, para que eu possa ter a certeza que ele vai fazer essa operação primeiro, o que eu quero? Que ele faça essa operação e depois multiplique. Porque ele pode fazer multiplicar aqui primeiro e depois elevar ao quadrado. Então, pode dar algum problema. Para que eu possa, de fato, ter a certeza que ele vai elevar isso aqui ao quadrado e depois multiplicar, que é a maneira correta, então, o que eu posso fazer? A matemática até ensina isso. Eu vou colocar aquilo que eu quero que ele faça entre parênteses. Posso fazer isso? Posso. Tá aí, né? Ele vai calcular literalmente a fórmula, aplicando lá na fórmula que a questão deu. O que está faltando agora? Ele pede para você mostrar esse cálculo, essa resposta. Então, para mostrar, utilizando o print. E aí, eu vou colocar minha mensagem, né? A área da CIR. Qual é a variável que tem essa resposta? É a variável A minúsculo, tá?
Muita atenção nessas questões de variáveis minúsculas e maiúsculas. É diferente. Se você começa utilizando a variável minúscula, continue utilizando minúscula. Se você utilizou o A minúsculo, vai ser A minúsculo, ok? É isso que ele pediu para a questão, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou executar isso aí, clicando aqui no Run. Depois o F5 ou Run Módulo. Lá pelo celular você tem que salvar, a mesma coisa que ele vai fazer aqui, ó, ele vai pedir para você salvar. Então, pelo celular você também vai clicar lá naquele botãozinho que simboliza um disquete. Você vai escolher um local, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, vou escolher um local, escolhe um nome, certo? Eu vou escolher aqui P3, de prática 3, e coloca PY, tá? No celular você tem que colocar o nome do arquivo, .py, e clica em salvar. E aí, automaticamente, ele vai rodar aqui para você. Lá pelo celular, depois que você salvar, você aperta o sinalzinho do play. Aí ele vai executar para você. Então, vamos lá. Ele pede aqui, ó, digite o valor do raio. Vou colocar aqui 1.056, né? É número quebrado, é float lá, posso colocar qualquer tipo de número. E aí ele vai calcular e vai dizer que essa área dessa circunferência é 3,5 e deu aí uma dízima periódica. Então, esse é o código da resposta aí da questão de número 2. Ó, só 3 linhas, você consegue responder a questão de número 2. Ela é bem parecida com as outras questões lá da prática 1 ou 2, que tinha também para você calcular áreas ou volumes aí de figuras geométricas. Então, segue o mesmo raciocínio. A questão de número 3 diz o seguinte: faça um algoritmo que receba um valor que foi depositado. Aqui você já tem uma informação daquilo que você vai pedir. É um valor que foi depositado aí em uma conta, né? E exiba o valor com rendimento após o mês. O que ele quer? Que você digite qual é o valor que você vai depositar lá nessa conta e depois você vai ter que exibir esse valor com rendimento, ou seja, com juros, né? Que a gente chama, depois que passou um mês lá na conta. Quanto rendeu, né? Esse valor que você depositou depois de um mês. E aí ele fala, considere o juro da poupança de 6% ao mês, esse A.M é ao mês, sobre o valor depositado. Então, vamos lá. Aqui começou a aparecer umas questõezinhas que tem porcentagem no meio. Então, como é que a gente trata isso aqui, né? Como é que a gente traduz isso aqui para dentro da programação? Então, vamos por partes. Vou comentar aqui essa questão anterior, para que ela não repita, e vou colocar aqui a questão de número 3, né? Então, vamos lá. Ele quer que você receba um valor que foi depositado. Eu vou colocar aqui, ó, valor. Eu não sei o que a pessoa vai colocar. Ela pode colocar R$100, ela pode colocar 50, pode colocar 1.000, ou ela pode colocar R$1.000 e, sei lá, 50 centavos, né? Pode acontecer isso. Então, eu vou, como é valor, é um número, então eu vou colocar como float, tá? Float, input, por quê? Porque eu estou pedindo a informação, então sempre vai ser o input, tá, pessoal? Não tem como escapar, não tem como fugir. E agora eu vou fazer a pergunta, eu vou colocar assim, ó, qual valor depositado? A pessoa vai digitar qualquer valor, essa informação vai ser armazenada na variável valor, e agora eu vou ter que fazer uns cálculos. Qual é o cálculo aqui que ele colocou na questão? O seguinte, que o juro da poupança, né, que é justamente para dar esse rendimento, é 6% ao mês sobre, olha só a questão aqui, ó, é 6% sobre o valor depositado. Então, eu vou criar aqui uma variável de juros, né, por exemplo, que vai calcular esse rendimento. O que ele diz? Que é 6% sobre o valor depositado. A gente sabe que 6% é 6 sobre 100. O que mais? Sobre o valor depositado. Essa parte, pessoal, quando diz assim, 10% de alguma coisa, tantos por cento de algo. Isso aí se resume a uma operação da matemática, que é a multiplicação. Então, 6% sobre o valor depositado, como é que eu transformo isso?
Já coloquei aí o 6 sobre 100, que é o 6%, sobre é a multiplicação. A multiplicação aqui para a gente é o asterisco. O valor depositado. Onde é que está esse valor depositado? Está aqui, ó, na variável valor. Então, valor. Ele vai calcular e esse cálculo, ele vai se transformar justamente no juros. Calculei os juros do rendimento ali, em cima do valor que eu depositei naquele mês. Ele só quer de um mês. Agora, ele quer exatamente quanto é que rendeu, né, aquele valor depositado, quanto rendeu depois de um mês. O que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar aqui, ó, saldo, que é ou o valor final, enfim. Esse meu saldo, atentai bem, eu depositei X, rendeu Y, tá? Só para dar um exemplo aqui, eu depositei X, rendeu Y. Quanto é que eu tenho no final? Exato, X mais Y. Coloquei X, rendeu Y. E no final, eu vou ter X mais Y. Quem é esse X aqui? Eu coloquei valor, né? O valor que eu depositei está dentro dessa variável valor. Então, meu saldo vai ser valor mais. Quem é o Y? Se eu coloquei valor, quem é que rendeu? Está aqui, ó. Juros é a variável que fez esse cálculo do rendimento. Então, vai ser valor mais juros. Soma isso e eu tenho meu saldo final, que é justamente aquilo que ele quer saber. Então, eu vou mostrar, né, com um print, o valor desse rendimento aqui. Então, ó, exibo o valor com rendimento após o mês. Então, eu posso colocar aqui o rendimento. E aí, quem é essa variável que tem esse valor total é o saldo. Vou colocar aqui, como é dinheiro, né? Vou colocar o símbolo aqui de dinheiro, tá? Então, é isso, pessoal. Lendo direitinho, fazendo passo a passo, dividindo a questão, fazendo devagar, a gente tem essas 4 linhas aí de código. Como é que a gente faz para executar, para ver o que está acontecendo? Vai lá no Run Module. Se você já salvou pela primeira vez, não precisa mais salvar. No seu celular, basta apertar o botãozinho do Play, que ele vai rodar para você. Olha só. Qual o valor depositado? Eu vou colocar aqui R$150. Digamos que eu depositei lá R$150. O que vai acontecer? Depois de um mês, eu vou ter esse rendimento de R$159. Mas talvez você pergunte, mas tá, eu sei que depositou 159 e se agora tem 159, o rendimento foi de R$9. Mas não seria interessante eu mostrar também isso? Ó, o rendimento foi R$9 e o total é esse, né? Enfim, é como, não sei quem já viu, um extrato de um banco, né? Talvez é de sua mãe, do seu pai. Quando ele puxa o extrato, ele vem discriminado, vem todas as informações ali daquela conta, tá? Então, a gente pode fazer aqui, ó, um outro print, pessoal, colocando em primeiro local, em primeiro lugar aqui, só o valor desse rendimento. Vou colocar assim, ó, valor do rendimento mensal, né? Já que ele diz que é do mês, para ficar tudo mais detalhado. Quem tem essa informação é a variável juros. Então, eu vou chamar aqui a variável juros. E depois aqui vem justamente o valor total. Posso até tirar esse rendimento, né? Deixar só assim, o valor total, né? É o saldo. Vamos ver como é que ficou? Valor depositado. Vou colocar aqui agora R$200. E aí, ó, ele mostra valor do rendimento mensal, 12, e valor total, 212, né? Fica bem esclarecido, né? Bem discriminado, bem interessante, tá? Então, o programinha fez aquilo que a questão está pedindo. Então, esse aqui é o código aí da questão de número 3. Essa linha aqui é uma linha adicional, tanto faz ela estar aí ou não, certo? Eu só estou incrementando algo a mais aí para vocês, tá?